vamos lá. Cumprindo aqui uma promessa de campanha, o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira um decreto que permite ao cidadão ter até 4 armas em casa. A medida também autoriza a manutenção do armamento no local de trabalho, desde que o dono da arma seja o responsável legal pelo estabelecimento. O texto estendeu de 5 para 10 anos a validade do registro de posse e determinou a renovação automática por 1 década de todas as licenças em vigor. A liberação será aplicada nas unidades da federação com índice anual de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. A flexibilização das regras vale ainda para quem trabalha no setor público como agente de segurança e para quem mora em área rural. Ontem, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, antecipou que o governo deve publicar uma medida provisória para regularizar quem tem armas não registradas, ou seja, em situação irregular. Vamos começar o programa falando dessa questão, Caio, polêmica, que divide. A sociedade divide mesmo, porque temos vários pontos aí para tratar a respeito desse decreto aí. Por exemplo, esse índice anual de 10 homicídios por 100 mil habitantes faz com que, na prática, o país inteiro, sim, né, em todos os estados, contempla todos os estados. É uma questão polêmica que divide a sociedade, tanto lá no referendo de 2005, que deu ali 63% das pessoas favoráveis à comercialização da arma, foi dessa forma que foi colocada o tema. E agora pesquisas atuais, nesse movimento que a sociedade naturalmente faz, dando conta de que 61% das pessoas são contrárias a essa decisão por decreto do presidente. Como é que fica a tua ideia a respeito desse tema? Essa última pesquisa que você mencionou foi o Datafolha mais recente, né? 61% das pessoas são contrárias à posse de armas. Em 2013, a mesma pesquisa apontava 68%. Só que, por outro lado, você tem alguns outros institutos, como o IPR, por exemplo, que dão um número completamente inverso. Falam que 64% dos brasileiros defendem o direito à posse de arma para defesa própria. Isso está muito relacionado como a pergunta é feita, né? Num ambiente em que cerca de 8 em cada 10 pessoas estão defendendo a prisão após julgamento em segunda instância e também a redução da maioridade penal, portanto o recrudescimento da legislação penal, é esquisito que o governo não tenha apoio nessa questão. Mas, assim, para além das pesquisas, aqui o que é interessante observar foi o gradualismo dessa medida, né? O que os armamentistas, né, vamos dizer assim, chamaram de tímido, também pode ser caracterizado como comedido. Aqui eu extraio uma aspas do ministro Sérgio Moro. Ele diz o seguinte: o decreto sofreu críticas de todos os lados, o que indica que foi moderado. Quais foram as principais críticas do lado armamentista? E aqui eu peguei os pontos principais de entrevistas do Benê Barbosa, que é um ativista aí da causa da legítima defesa e autor do excelente livro Mentiram para Mim sobre o desarmamento, juntamente com o Flávio Quintela. Ele diz o seguinte: as modificações foram muito tímidas, né? O presidente não tratou do porte de arma, não mexeu com o protecionismo à indústria nacional, né, ou seja, não facilitou o acesso para o consumidor a fabricantes estrangeiros, e ele fez inclusive uma crítica a esse critério que você trouxe, Edgar, da efetiva necessidade, porque ele fala o seguinte: olha, é temerário relacionar a segurança pública com taxa de homicídio, porque isso não é o único indicativo de uma sociedade violenta. Você tem toda uma sorte de crimes hediondos, como estupro, você tem também a questão de assalto e tal. Mas a gente tem, na hora de fazer a crítica, tem que fazer uma consideração jurídica. O decreto executivo, certo? Ele regulamenta a lei, ele não pode expandir os limites legais, certo? Então a margem de atuação do presidente, nesse caso, era baixa. O executivo ele consegue até legislar provisoriamente pela medida provisória, né? Inclusive, aí contrariando uma das críticas do Benê, já sinalizou que vai ter uma MP para quebrar o monopólio protecionista da indústria armamentista nacional. É interessante essa sinalização, porque põe por terra aquela narrativa até meio conspiratória de que o lobby das armas estava diretamente interessado na eleição e que seria favorecido. Ele quebrando o monopólio, né, então uma medida liberal, ele coloca o consumidor
como protagonista dessa relação e não a indústria armamentista nacional. Deixa eu só colocar aqui para você usa o argumento de que se a população aferida em pesquisa isso, né, vota, é favorável à redução da maioridade penal, tudo. Eu posso entender por outro lado também, posso entender que a população quer um Estado, que o Estado provenha nesse setor, nesse campo, o fortalecimento das forças pelas quais a sociedade se organiza e se protege. Aí no caso, polícia, né? Eu acho que a polícia forte, uma polícia bem equipada, um investimento em segurança, em inteligência, vão, no meu ver, eu que sou contrário a essa determinação do presidente, a meu ver, uma polícia forte, uma polícia que consiga trabalhar, que tenha equipamento, que tenha treinamento e que tenha inteligência por trás para que vários crimes não cheguem às vias de fato, quer dizer, para você conseguir interromper ações antes que elas aconteçam, é o caminho ideal, mas isso é só a minha opinião. Mas é uma interpretação válida. Parece que a opinião de 61%, segundo essa pesquisa Datafolha, aí tem todos os meandros, né, de como se faz a pergunta, inclusive lá, isso serve também, essa tua observação, pro próprio referendo. Referendo. A pergunta era super confusa. A pergunta era confusa, é uma pergunta que já induzia a um tipo de reação ali. Eu não sei, cara. Tivemos aqui a presença de um especialista, uma pessoa familiarizada. Qual era o nome do... Coronel José Vicente da Silva. Coronel José Vicente da Silva, uma pessoa familiarizada com armamento, que tem a posição que ele tem, que muito me surpreendeu. Eu tendo a crer que essa pessoa tem muito embasamento para defender o que ela defende. Sim. A gente também tem um exemplo... E ele é contrário a essa decisão, né? Até porque a gente tem um exemplo de como funciona em alguns países, considerados inclusive mais desenvolvidos que o Brasil, como os Estados Unidos, que permitem que seus cidadãos tenham armas. Em 2018, dos 365 dias do ano, houve 323 ataques de pessoas ali apaisanas, chamam mass shootings, né? Massacres dependendo do tamanho ali. É quase um por dia. Esse ano, em 16 dias de 2019, já foram 9 ataques de pessoas que têm porte de arma e atiram a esmo e saem matando as outras. Não dá pra achar que a gente vai viver num país mais seguro por permitir que seus cidadãos tenham arma, quando, nem todo cidadão tem o dinheiro pra comprar essas armas de maneira legal. 2, nem todo cidadão é treinado pra usar esse tipo de arma. 3, nem todo cidadão tem estabilidade emocional pra isso. E 4, esse país pode de fato virar um faroeste. Eu entendo que a arma já existe de maneira ilegal na mão de bandido, mas dar arma para cidadão talvez não seja a melhor maneira de combater o crime. Talvez o crime tenha que ser combatido de outra maneira. Não é o cidadão que tem que combater o crime. Quem tem que combater o crime é o governo. Não sei, acho que é uma pensata importante se colocar. E existem esses índices também de que é muito pequena a incidência de crimes onde o bandido invade uma casa, pelo menos no ambiente urbano. Eu acho que no ambiente rural talvez isso se justifique mais, áreas isoladas, mas aqui na cidade, esse tipo de roubo, invasão a domicílio. Mas talvez isso possa mudar, inclusive, para ele roubar a arma, né? Pensando na possibilidade que ali pode ter aí um a gente está armamento. projetando uma outra situação, mas hoje em dia não é o mais comum. Só para complementar o dado do Fefito, né? Como ele trouxe números dos Estados Unidos, também é importante pontuar que o Brasil tem só 10% da quantidade de armas que existe nos Estados Unidos, isso na estimativa assim, mais abrangente que tem, só que tem 5 vezes mais homicídio. Apesar do critério do índice de violência, na prática, autorizar pessoas de todos os estados, né, a declararem a efetiva necessidade, né, o critério atual é de 10 homicídios por 100 mil habitantes, segundo o Atlas da Violência de 2018, que o ano base é 2016. Mas olha só que interessante, a média mundial é 6,4 homicídios por 100 mil habitantes. Aqui no Brasil, a gente tem na média 31. É um número absurdo. Em 2016, 13% dos homicídios do mundo aconteceram no Brasil. E aí, durante a vigência do Estatuto do Desarmamento, nos últimos 10 anos, a gente teve uma alta de homicídios de 14%, e a alta de homicídios por arma de fogo foi de 27%. Então, bom, vamos lá, é uma questão que gera reflexão, debate na sociedade como um todo, na sociedade civil e no meio político também, né, Vini? Bastante, Edgar, bastantes declarações ontem após esse decreto aí assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. E com relação àqueles que foram opositores
a medida, Edgar, algumas das críticas a gente já até mencionou aqui, né, dizendo que a circulação das armas vai acabar aumentando ainda mais as mortes, que o referendo de 2005 era referente, na verdade, ao comércio e não à posse de armas. Aí falaram também sobre a pesquisa Datafolha que você mencionou, em que a maioria da população seria contra a posse de armas, que esse debate não foi discutido amplamente aí com a população, com a sociedade, que não trará melhorias para a segurança pública. Enfim, foram inúmeras críticas aí que foram feitas por aqueles que se opõem a essa medida do Bolsonaro. Eu separei alguns tweets aqui de algumas figuras políticas, Edgar. O Fernando Haddad, que concorreu com o Bolsonaro aí no segundo turno à presidência, o político do PT, o Haddad está todo debochado, né, nas redes sociais, a gente já falou sobre isso aqui, e o Onyx Lorenzoni ontem, ele deu aquela declaração, né, falando do liquidificador, né? Falando que tem os filhos em casa, que tem que tomar mais cuidado, tal, que ele tem 4 crianças. E bem que, assim, feliz essa declaração. Uma criança pode se machucar também com um liquidificador, pode ligar ali o liquidificador, botar o dedinho e perder o dedinho. Então, fez essa associação, né? Seria a mesma coisa com a arma, né? Então você tem que tomar cuidado, tem que orientar a criança a não mexer com aquilo que pode machucar. E aí o Haddad comentou o seguinte ontem pelo Twitter dele: não deixe Onyx ao alcance das crianças, por favor. Esse foi o comentário. Daqui a pouco nós vamos mostrar, tem um perfil no Twitter que está fazendo muito sucesso também, que é o Haddad Debochado. Mas eu acho que esse perfil pode cancelar a conta, porque o Haddad ele já adotou esse método, né, do Haddad Debochado. E o Lula, que eu não sei se está tendo acesso lá da cadeia em Curitiba, né? Ou se foi a equipe dele mesmo que publicou, Edgar, colocou o seguinte: era melhor ter armado a população com carteira de trabalho e livros. Hashtag recado do Lula. Um recado do Lula aí, portanto, para a medida do Bolsonaro. Tivemos também, ela como sempre, né, nunca deixa de também colocar ali a sua alfinetada, Manuela Dávila, do PCdoB, também mandando um recado pro Onyx, dizendo o seguinte: não vou pedir para alguém me apresentar uma mãe que perdeu um filho morto por um liquidificador. Também fazendo ironia aí a frase do Onyx Lorenzoni. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, né, que já voltou lá da Venezuela, se manifestou também dizendo o seguinte: Bolsonaro e Moro são irresponsáveis. Para posse de armas agora basta dizer que tem cofre em casa, não precisa mais de autorização da Polícia Federal, amplia a posse para 10 anos e pode ter até 4 armas por pessoa. Tudo sobre debate com a sociedade, sem debate com a sociedade e com especialistas. Sobrará mais violência. Então também indo nesse argumento de que essa posse, que esse decreto aí vai aumentar a violência. A Maria do Rosário também, que teve aquele embate clássico, né, com o Bolsonaro, que sempre é publicado aí também pelas redes sociais, diz que o governo lava as mãos com segurança pública, não combate o tráfico de armas, o crime ou as mortes por Estado. Liberar armas é liberar assassinatos, feminicídios, situações banais acabarão em mortes. Os integrantes desse governo serão responsáveis pelo desperdício de vidas. Então, Maria do Rosário já responsabilizando aí o governo por uma futura ou hipotética morte aí por essa posse de arma. E a Marina Silva, Edgar, da Rede, colocou que combater a violência e a criminalidade deve ser uma prioridade, mas não terceirizando para o cidadão as obrigações constitucionais do Estado. O decreto que facilita a posse de armas favorece a justiça com as próprias mãos. Armar a sociedade não é o caminho. E para finalizar, temos também a palavra do senador Cristóvão Buarque, Edgar, que diz o seguinte: bem-vindos de volta à era do faroeste. Uau. E aí, estamos de volta à era do faroeste? Você não mostrou o mais legal, que é o Haddad Debochado, fez um tweet fantástico. Pode colocar, porque a gente ia separar depois, porque é o seguinte, não, então vamos deixar isso pra depois, que esse é o melhor. Teve das figuras políticas, você quer fazer algum comentário? Deixa o Caio comentar. Nossa, é muita coisa, assim, a Manuela, obviamente, ela ironizou aquela analogia que o Onyx Lorenzoni fez entre armas e liquidificador, e zombou, né, de apresentar uma mãe cujo filho foi vítima de liquidificador, mas... altamente zombável, vai.
Vamos combinar? É porque a analogia, na verdade, foi ruim, né? Mas a gente poderia apresentar Cara, para vai pegar Manuela o- uma série de pais que perderam os filhos em acidentes de piscina, né? São infinitamente mais comuns que acidentes sim, com armas. mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É nenhum dos casos, nem o liquidificador, nem a piscina Não, a aí. piscina Nós tem estamos tudo a falando ver, de diga. armamento em casa. A piscina tem tudo a ver. Agora, sim, a Glaze, ela reclama de falta de debate, mas a gente acaba de sair do pleito eleitoral, provavelmente o que teve maior participação política da sociedade civil na história. Sobre a Maria do Rosário, falando que situações banais se tornarão mortais, eu acredito que a melhor referência para comportamento futuro é comportamento passado. Como era a sociedade antes do Estatuto do Desarmamento? Era assim que ela funcionava? Não. Então, eu acho que isso daí é uma crítica a erro futuro e um exagero. Agora, vamos focar no principal, né? Eu também, assim como o Vini, não fazia a menor ideia de que celular era permitido em cadeia. Mas a gente sabe que o Lula é um preso VIP privilegiado. Ele diz o seguinte: era melhor ter armado a população com carteira de trabalho e livros. Se o Lula tivesse seguido o próprio conselho, né, enquanto era presidente, talvez a criminalidade fosse menor de fato. E por que eu digo talvez? Porque o livre-arbítrio é a essência do direito penal. O crime, ele não é uma construção social, ele é reflexo da índole do indivíduo. Dizer que o crime deriva da pobreza e da falta de estudo é um desrespeito tremendo, né, com a grande maioria da população brasileira que é pobre, pouco letrada, mas absolutamente honesta. Só para falar sobre carteira de trabalho, né, vamos lembrar que o lulopetismo deixou aí como herança 12 milhões de trabalhadores desempregados, né, o índice de desemprego bateu 11,5% em 2016, só agora o Brasil tá conseguindo conquistar novos pontos de trabalho. E sobre livros, né? Logo o Lula, que sempre foi fez apologia à ignorância, se gabava de não ter lido, né? Vamos pegar então o relatório PISA da época em que ele era presidente, né? O PISA é o mais conceituado programa internacional de avaliação de estudantes. É bom porque ele faz uma comparação. É uma prova que mede a capacidade cognitiva de jovens de 15 a 16 anos. Dados de 2015, tá? O Brasil é a 9ª economia do mundo, Edgar, lembra disso, 9ª economia do mundo. Foram pesquisados 70 países. Posição do Brasil, 59º em leitura, 63º em ciências e 65º em matemática. Aí você vê a conclusão do relatório, fala o seguinte: os jovens brasileiros não têm conhecimento suficiente para exercer plenamente sua cidadania. Os nossos alunos não dominam as 4 operações matemáticas, não sabem interpretar um texto e só conseguem resolver, abre aspas, questões de baixa exigência cognitiva. Isso é a definição de analfabetismo funcional. E o Lula, quando entra em 2003 na presidência, ele pega o MEC com 33 bilhões de orçamento e quando ele sai, ele deixa o MEC com 129 bilhões de orçamento. Ou seja, mesmo quadruplicando a verba da educação, ele não conseguiu fazer nada. Agora, é muito conveniente ele lá da sua cela VIP, da sua prisão com porta aberta e celular, ficar fazendo comentários sobre o próprio erro, como se ele não fosse responsável. Ele que não armou a população com carteira de trabalho e livro. Ô Edgar, deixa eu colocar então, já que o Caio mencionou, e nós falamos também depois daquele tweet do Haddad, né, que tem a outra conta que é o Haddad debochado, que tem a concorrência agora do Haddad original. Né? Mas o Haddad debochado colocou o seguinte, porque tem uma discussão, que é a que o Bolsonaro fala muito, sobre o direito do cidadão decidir, né, sobre a liberdade individual. E aí o Haddad debochado escreveu que, já que o posse de armas é um direito individual, que horas vai sair o decreto da legalização da maconha e do aborto. E o Bolsonaro também respondeu sobre isso no Twitter para uma conta chamada Canal do Otário. Veja você, Edgar, o presidente da República respondeu uma conta chamada Canal do Otário e disse o seguinte para ele: parabéns, presidente, fico feliz em saber que o senhor está empenhado em devolver aos cidadãos brasileiros a liberdade de decidir. O próximo passo agora é liberar o uso da maconha e descriminalizar o aborto até os 3 meses de gestação. O Bolsonaro respondeu, não, e fez um sinal de joinha, tá ok? Esse sinal é do tal Tá ok? é. Não, e acabou. Você falou não, né? Sério. Não vou fazer. Ó, eu Eu quero... faço o que eu quero.
Nesse ponto eu tenho divergência com o canal do Otário, mas é importante aí a gente ressaltar, ele já prestou grandes serviços aí ao Brasil, denunciando principalmente situações absurdas relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor. Mas esse é o melhor tweet para ser comentado do Haddad debochado, porque em lógica, sabe, Edgar? A gente estaria falando aqui de um sofisma. Inclusive o próprio tweet do canal do Otário. O que é o sofisma? Ele é um raciocínio de má fé que produz ilusão de verdade, né? Mas que ele é inconsistente. Os sofistas na Grécia Antiga eram os lacradores. A primeira lacração foi o sofisma, então aquele descompromisso total com a realidade, simplesmente com o intuito de vencer a discussão. Qual que é a aparência lógica aqui, bem pontuada pelo canal do Otário? É a aparência de um direito individual. Então assim, estou vendo aqui o tweet, ter uma arma, consumir entorpecente e ter filhos é uma decisão pessoal de fato, esse é o denominador comum, né? Mas qual que é o pulo do gato aqui? É a falácia da falsa analogia, comparar alhos e bugalhos. Por quê? A posse de arma, ela é uma expressão do direito à legítima defesa contra uma ameaça à vida, contra uma ameaça à vida. Já consumo de drogas e aborto representam uma ameaça à vida, com grave repercussão social. Então parece que tem um denominador comum, que a comparação faz sentido, mas não faz sentido nenhum. E aqui eu vou pegar emprestado a argumentação do filósofo, meu colega de Gazeta do Povo e autor do livro A Imaginação Totalitária, o Francisco Raso. Ele fala o seguinte: o direito de possuir arma tem a ver com defesa. Ao misturar o tópico com aborto, vale lembrar que o feto não tem condições de se defender daquele que tenta violar o seu direito à vida. Né? Então, é sempre importante a gente lembrar que a norma, a lei, ela protege um bem jurídico, ela protege alguma coisa com valor moral. E não é, nesse caso da legítima defesa, a autonomia do indivíduo, mas sim a vida em si, tanto do indivíduo quanto de terceiros. Eu achei curioso, interessante esse negócio que você falou de ilusão da verdade, né? Sim. Que estamos fazendo a todo momento, a não ser iludir com a verdade que a gente tem como nossa, como... enfim, como a base da nossa definição das coisas, né? Vamos nessa. Eu só acho que não dá pra liberar maconha e arma ao mesmo tempo. Maconha aí tem que ser uma coisa ou outra, entendeu? Vai matar muita gente. cuidado. Né?